Hello, my dear student. Ó, hoje nós vamos aprender a sofisticar o nosso inglês um pouquinho mais com o Ross e com o Joey. Então, sem muita demora, vamos direto para a cena e vamos dar uma olhada no que a gente vai aprender com esses caras hoje. Vamos lá. A cena é essa aqui. Hey. Ross, I know you're pissed at me, but we have to talk about this. Actually, we don't. Fine, okay, fine. But I gotta say, technically, I didn't even do anything wrong. What? You didn't do anything wrong? I said I didn't technically. Okay, well, let's put aside the fact that you accidentally picked up my grandmother's ring and you accidentally proposed to Rachel. But can't I just stop you right there for a second? When people do this, I don't really know what that means. Ok, pessoal. Eu tô rindo aqui sozinho porque eu sou fã do Joey, eu sou fã dessa série e acho um barato essas cenas onde o Joey aparece assim meio lerdo assim para entender as coisas, né? Eu quero um dia dedicar um outro episódio para falar dessa questão que é o que a gente chama de air quotes que aparece no título desse vídeo, mas isso fica para uma outra aula. Bom, pessoal, então é o seguinte, para a gente discutir o contexto dessa cena, agora que eu já mostrei um pouquinho da cena para você, eu vou voltar bem no início para explicar uma expressão em inglês que eu acho bem legal que a gente sabe, que a gente saiba o que quer dizer, porque é algo que no português a gente tem algo muito parecido. E eu vou explicar para vocês, vou tentar explicar de uma forma bem coloquial. Deve ter ficado claro para vocês que existe aí um conflito, né, entre o Ross e o Joey, até pelas expressões faciais e pela dinâmica da cena, que existe ali um conflito entre eles, né? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Ross, I know you're pissed at me. E aqui tá essa expressão que eu queria explicar para vocês. Ó, que na verdade é o seguinte. O Ross tá pé da vida com o Joey. E essa é a maneira mais informal, mais coloquial de a gente dizer isso. Quando você diz assim, ó, que você está pissed at someone, significa que você tá pé da vida com ela. Então, se te servir como um gatilho aí da memória, tu pode usar, ó, pé da vida, pissed. E o que acontece é o seguinte, essa expressão ela é coloquial, acho que não tem nada de errado com ela, mas algumas pessoas podem achar que ela tem um teor assim um pouquinho vulgar, porque to piss significa a mesma coisa que to pee, que é urinar. Então, ela tem essa conotação, tá? Mas basicamente o que isso quer dizer, se você fala isso para alguém, o que você quer dizer é que você está angry, you're angry with that person, ok? Bom, então essa é a primeira coisa que eu queria explicar para vocês. Bom, mas essa não é a palavra, essa não é a estrutura que eu quero encorajar vocês a aprenderem hoje e a começarem a usar. Na verdade, a gente tem que avançar um pouquinho na cena para eu poder ressaltar essa palavra que eu quero mostrar para vocês. But we have to talk about this. Actually, we don't. Fine, okay, fine. But I gotta say, technically, I didn't even... E tá aqui a palavra. A palavra é essa aqui, ó. Technically. Então, imagina que você é um aluno que segue o nosso canal aqui e você já me viu em outros vídeos falando algo do tipo: o Alfredo sempre diz que a gente deve procurar utilizar o inglês que a gente consome, o inglês ao qual a gente é exposto para sofisticar o nosso inglês. E você, vamos dizer que você já comprou essa ideia um pouco, né? E vê uma cena como essa e fala assim: poxa vida, eu queria fazer isso com essa palavra, por exemplo, porque parece que a frase ficou um pouquinho mais sofisticada, né? O Joey falou: technically, I didn't do anything wrong. I didn't even do anything wrong. Bom, e aí eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Essa aqui não é uma aula de gramática, a gente não vai dar uma aula sobre advérbios, que é a classificação dessa palavra aqui, ó. Technically é um advérbio. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Então, eu chego nessa cena, eu olho isso aqui e falo: poxa, legal, né?
Então dá para... E essa palavra, para nós brasileiros, ela é uma palavra relativamente fácil de entender, e entender a palavra e no contexto da frase, porque ela é uma palavra cognata, ela é muito parecida em português. Então o que o Joey está dizendo ali? Que, tecnicamente falando, ele não fez nada de errado. E aí você fica assim, poxa, mas como é que será que eu uso isso, né? Como é que eu uso esse tipo de palavra? E aí o que eu quero sugerir é que você preste atenção no que o Ross vai fazer. Porque é como se ele estivesse fazendo isso de uma forma meio sarcástica. Ou seja, Joey, você está usando aí um advérbio na tua frase? Bom, então eu também vou usar um na minha. Você está usando um na sua frase para se defender, para se desculpar, para se justificar. Beleza? Então tá, vou fazer a mesma coisa. Vou usar um advérbio, só que agora eu vou usar um advérbio para te confrontar, para te acusar, né? E é isso que o Ross faz. Então vamos dar uma olhada? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. I didn't do anything wrong. What? You didn't do anything wrong? I said I didn't technically. Okay, well, Bom, e ali o Joey repete, né? E aí é bem legal, porque ele coloca o technically bem no meio da frase. I said I didn't technically do anything wrong. Então tá, eu vou voltar a tocar nessa questão um pouquinho mais para frente. Vamos ver o que o Ross faz. let's put aside the fact that you accidentally picked up my Bom, e como eu disse, né? Parece que o Ross está fazendo aqui. Olha a expressão na cara dele. Então vamos colocar de lado, né? Let's put aside the fact that you accidentally picked up my grandmother's ring. Então olha só que legal. Accidentally. Bom, de novo é uma palavra cognata e o Ross, ele está usando a mesma categoria de palavra, ou seja, está usando um advérbio. E onde é que esse advérbio aparece? Ele aparece antes do verbo. Porque é dessa forma que a gente, usando um advérbio, a gente consegue dar um pouco mais de ênfase. Porque, se você perceber, é isso que o Ross está fazendo ali. So, let's put aside the fact that you accidentally, e ele enfatiza aquela palavra, accidentally picked up my grandmother's engagement ring. E aí ele segue em frente, fazendo isso mais uma vez. grandmother's ring, and you accidentally, e aí ele faz de novo. Ele diz, and you accidentally, antes de um outro verbo, and you accidentally proposed to Rachel. Porque daí ele pegou um anel e ele acidentalmente pediu a Rachel em casamento. É o que acontece naquela cena ali, e é por isso que eles estão no meio desse conflito. Bom, beleza. Então, e aí eu sei que aqueles alunos que não gostam muito de gramática podem ficar um pouco bravos comigo, porque né, podem pensar, pô, lá vem Alfredo com uma aula de gramática. Não, gente, isso aqui não vai ser uma aula de 40 minutos aqui com uma explicação de gramática, com um monte de exercícios extraídos de livros de gramática que a maioria dos meus alunos normalmente consideram, é uma maneira meio chata de aprender inglês. Eu não acho, mas eu entendo e até... não é que eu concordo com eles, mas eu respeito realmente. Eu sei que ninguém é obrigado a gostar de gramática só porque eu acho que dá para aprender muita coisa legal estudando gramática. Mas o meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo aqui não é convencer ninguém a estudar a gramática. Mas é mostrar que, de uma forma bem descontraída e de uma forma divertida, com uma micro cena de Friends, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está aprendendo aqui com o Ross e o Joey a usar um advérbio em inglês. Então, o que eu quero para você que segue o nosso canal, que assiste as nossas aulas, eu gostaria que você pudesse sair dessa aula aqui com mais 2 palavras novas que você pode acrescentar ao seu vocabulário. São essas 2 palavras, technically e accidentally. Então, eu gostaria que você saísse daqui com essas 2 palavras novas, que são 2 palavras fáceis de entender, porque elas são palavras cognatas, e com uma estrutura nova, que é a estrutura de como se usa um advérbio numa frase, para, inclusive, colocar um significado especial, colocar mais ênfase numa determinada mensagem. E tudo isso está acontecendo aqui. A gente está aprendendo isso com esses 2 personagens. Bom, e aí você pode estar pensando assim, tá, Alfredo, beleza, até aí eu concordo contigo e tal,
E agora, qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo é o seguinte, eu quero te aconselhar, eu quero te dar uma dica, eu quero te fazer uma sugestão, e a sugestão é a seguinte: faz um esforço para se apropriar dessas duas palavras e dessa nova estrutura. E como é que você pode fazer isso? Eu vou te dar uma sugestão, e aí eu vou te fazer um convite. Usa a área de comentário do nosso canal aqui, que por sinal, para os que estão nos assistindo e que ainda não são inscritos no canal, por favor, fiquem à vontade, se inscrevam aqui para que vocês possam receber notificações todas as vezes que vídeos novos forem postados. Tá legal? Bom, mas então voltando. Na área de comentários, depois de eu te dar uma sugestão aqui de um contexto que você pode usar, né, para pensar em algo parecido e criar o teu próprio exemplo, a ideia é imaginar um contexto em que eu possa usar essa estrutura de uma forma bem parecida como da maneira como o Ross e o Joey estão usando ali. Então, olha só. O que eu quero sugerir aqui? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você trabalha para uma empresa, um banco talvez, e aí o seu chefe te passa uma informação através de um e-mail e fala assim, olha, eu preciso que você repasse esse e-mail aqui para tais clientes, ou para um cliente só que seja. Bom, e aí você faz o que ele manda, passa essa informação, e 2 dias depois você é criticado, porque na verdade aquela informação que foi passada, ela estava errada, o conteúdo da informação estava errado. E você, na verdade, talvez não tivesse nem conhecimento técnico para ler o que estava escrito ali e julgar se estava certo ou se estava errado. Na verdade, a tua função naquele momento era pegar aquela informação que o seu chefe te passou e repassar para aquele cliente que ele determinou. Mas aí houve um erro na informação que foi passada, não foi um erro de digitação seu, não. Foi um erro de construção daquela mensagem que o teu chefe, ou o teu chefe cometeu, ou alguém ligado a ele que trabalha com ele. Bom, isso não vem ao caso. Bom, e aí, quando você é confrontado pela equipe ou por alguém que fica sabendo que aquele erro foi cometido e foi você que passou aquele e-mail, você pode simplesmente usar a mesma estrutura e dizer, well, I'm sorry, but technically I didn't do anything wrong. E se você quiser ir um pouco mais a fundo e usar o accidentally também, você pode tentar justificar o que o teu chefe fez errado. Well, I think that my boss accidentally cut and pasted a wrong paragraph or something like that. I think he accidentally passed me the wrong kind of information. E aí, o que eu te digo é o seguinte, se você se acostuma a fazer isso e se você faz isso sistematicamente, você já começa a levar o seu inglês para o próximo nível. Porque já você sai dessa aula aqui hoje, se você pensar dessa forma e aceitar o desafio com o seu inglês um pouquinho mais sofisticado, tanto em termos de vocabulário quanto em termos de estrutura. E é isso que eu queria te passar nessa nossa aula, nesse nosso encontro de hoje. A gente se vê amanhã com o episódio número 6, ok? Até breve. Tchau, tchau.